Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, muito obrigado. Então vamos para o estudo pelo YouTube, é o 237. No geral é 609, ok? Então às vezes algumas pessoas estão escrevendo no chat, fazendo pergunta no chat. Por favor, escrevam pelo WhatsApp ou pelo e-mail, porque se escrever no chat, algumas pessoas poderão ficar sem a resposta. Então, pelo WhatsApp, é operadora 11 5014 2217. 5014 2217. E pelo e-mail, estudo a verdade da vida, tudo junto, sem hífen, sem espaço, sem nada, estudo a verdade da vida, @sni.org.br. Estudo a verdade da vida, @sni.org.br. Ok? Então, vamos para a primeira pergunta. Viúva, 53 anos, feminino. Meu marido faleceu há 3 anos de Covid. O corpo dele foi colocado em uma gaveta emprestado do cemitério do município. Agora está vencendo o prazo e estamos querendo fazer a cremação e guardar as cinzas em casa até conseguirmos comprar um jazigo. Qual seria a orientação nesse caso? Urgentemente, compre o jazigo, urgentemente, ok? Mesmo que faça um empréstimo, se muitas vezes a pessoa fica, depois eu vejo, dando como segundo plano, isso é uma coisa muito desagradável que pode acontecer, porque se passar do prazo, vai para o ossuário e o seu marido vai ficar muito triste com isso, porque vão se misturar com os outros ossos e perde a referência, não vai ter um túmulo para ele, por isso, quanto antes, comprem. Quando se comenta em comprar jazigo, algumas pessoas dizem, não quero nem pensar nisso. Pensar assim, pensar dessa forma, não quero nem pensar, é deixar responsabilidade para a família. É um problema que depois a família vai sofrer. Então o que acontece? Ele falece, vai pedir para um amigo que tem túmulos, posso deixar aí, depois eu vou retirar, tá? E acaba esquecendo. E fica lá eternamente, como já aconteceu para muita gente. Isso não é agradável, porque é como se colocar uma pessoa estranha numa casa. E por esse fato que deve se providenciar e mais rápido possível, ok? E outro detalhe é que a necessidade de pessoas precisam entender que a personalidade continua a mesma, ou seja, os 5 desejos do ser humano continua. Quando deixa o corpo carnal, não pense que vai ser outra pessoa, não, é a mesma pessoa, mesmo hábito, mesmo pensamento, e aqueles 5 desejos de ser amado, de ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre continua, mesmo que a pessoa tenha deixado o corpo carnal. Então, se a pessoa, muitas vezes, não tem onde fica todo no ossuário e não tem um jazigo próprio, esse é um detalhe que a pessoa, o finado, o espírito fica triste. E também, por outro lado, uma coisa que eu sempre digo que é importante, muitas pessoas que pensam somente em cremar, e quando chega a época de finados, os filhos, os descendentes, não têm onde visitá-lo, porque foi jogado no mar, foi jogado na praça, e outras coisas mais. Mas se cremou, pega a caixinha, coloque num jazigo da família, porque lugar de cinzas é no jazigo, ok? Não é para deixar em casa. Se temporariamente for deixar em casa, procure agilizar a compra do jazigo e informar os filhos que estão na sua casa, porque há muitas pessoas que deixam em casa a cinza e posteriormente os filhos, netos não sabem do que se trata, acabam jogando no lixo. Então, para que não aconteça isso, é importante fazer essas providências. Pergunta número 2. Masculino, 24 anos, solteiro. Meu sobrinho sofre de transtorno de ansiedade, depressão e convulsões. Usa várias medicações. Peço uma orientação para ajudá-lo. O importante é que
os pais precisam orar para o filho. Você, tio ou tia, não sei quem perguntou se é do sexo masculino ou feminino, a tia, deve ser a tia, né, que fez essa pergunta. Então os pais falam, não, minha irmã reza, minha mãe reza, e fica lá assistindo televisão, enquanto a obrigação dos pais, que é orar para o filho, ele deixa de lado. Então é importante que deixe bem claro, vocês precisam fazer isso, né? Ah, mas eu não tenho tempo, mas para assistir futebol, assistir televisão, outras coisas mais tem. Assistir novela tem tempo, né? Ah, mas para orar para o filho não tem tempo? É uma desculpa. O tempo a gente que faz, tá? O tempo a gente que faz. Durma menos, mas faça o que tiver que ser feito. E assim eu fiz. Quando fiz o vestibular, dormia só 3 horas por dia. Não chegava nem a dormir 4. Por quê? Porque eu tinha que fazer minha parte. É minha responsabilidade. Okay? Então, outro detalhe com relação a ele, com relação ao sobrinho, muitos transtornos, é bom que você entenda, a causa está na infância. Porque a vida de todos é perfeita. Deus não criou nenhuma vida com transtorno, com ansiedade, com convulsões. Não criou. Isso foi adquirido com o decorrer do tempo, as convulsões devido aos conflitos, ressentimentos, choques emocionais dos pais, é que fez com que a criança captasse tudo isso e desse esse problema. Outro detalhe, ansiedade e depressão também, muitas vezes os pais falam palavras duras, criticam, e a criança vai crescendo com aquele sentimento de que errou, pecou, errou, aí vem aquele sentimento de depressão, de ansiedade, consequentemente até alguns ficam totalmente, aparentemente sem saber o que fazer, nem trabalham devido à forte depressão. Então é importante que, principalmente o caso de transtornos, foi tumultuada por causa da desarmonia dos pais, o excesso de severidade, muito severo, o pai ou a mãe foram severos com o seu sobrinho. Então diga para os pais lerem a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, diariamente na cabeceira do filho. Se ele estiver acordado, então leia do quarto, mas leia em conjunto, ou cada dia um lê, ou então os dois toma a decisão de todos os dias cada um fazer a sua parte e ler a sutra para o filho. Tendo em mente que ele está curado, não pense, não ficar tendo em mente que ele está doente, que está com problema, que está com convulsões. Ou seja, tem que transcender tudo isso, porque isso é uma manifestação fenomênica. A vida dele é perfeita, a vida dele é perfeita. Quando Cristo curava, ele não contemplava se aquele cego que apareceu diante dele, o paralítico, ele não ficava olhando paralítico é cego, ou está com lepra, não. Ou Lázaro mesmo, quando ele ressuscitou Lázaro, ele via que no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe a vida de Deus na pessoa, que é a vida perfeita, que não tem doença, que não tem convulsões, que não tem ansiedade, nada disso, é a vida perfeita de Deus. Então, contemplando essa natureza divina, ela vai se manifestar. É como você querer chamar o João, chamar o amigo João, chama o João, faça com que o João se manifeste, ou seja, contemple a natureza divina para que ela se manifeste, e não ficar pensando, está doente, cada vez que você pensa, está doente, eu vou rezar, porque está doente, você está rezando para que a doença continue, você está afirmando, isso é uma oração também, ok? Ou seja, a oração, conforme nós estudamos várias vezes, é inori em japonês, e vida, nori é declarar, aquilo que você declara, aquilo que você afirma é uma oração também, por isso oração não é só ficar em posição de oração. Por esse fato, os pais precisam manifestar mais amor, mais carinho, mais atenção, mais compreensão, abraçá-lo todos os dias, sorrir, menos bronca, mais amor, menos severidade, mais abraço, sorrir. Então, está um pouco distante, os pais precisam ler lições para o cotidiano e praticar isso tudo, ok? E precisam tomar a decisão de viver harmoniosamente. E até é bom que você leve-os ou oriente-os para que eles possam participar do seminário na academia. Os dois participar do seminário na academia, ficar lá 3 dias numa academia, não sei onde eles moram, que cidade que é, então uma academia mais próxima de onde eles moram. Vamos para a pergunta número 3. Feminino, casado há 71 anos.
Quais são as causas da urticária de acordo com ensinamentos da Seichoné? Sou portadora desde os 8 anos de idade. No livro Chave da Beleza e Saúde, página 151, na edição número 1, o mestre escreve que é ódio e ira dos pais, irritação, isso acaba refletindo na criança, e a criança, na realidade, esse ódio, muitas vezes a pessoa descarrega o ódio no filho, descarrega a raiva, a irritação entre os pais acaba descarregando a criança. Em outras palavras, é o seguinte que está escrito, que o mestre escreveu: quando a pessoa não consegue manifestar claramente a ira, a irritação, a revolta, descontentamento, etc., ou seja, ela fica reprimindo, fica guardando, fica fervilhando dentro dela, mais dia ou menos dia acaba manifestando no corpo carnal, sob forma concreta, ou seja, é psicossomático. Recordando que psique, grego, mente, espírito, e soma é corpo, ou seja, o que está na mente joga-se para o corpo. Isso é que a psicologia ensina também, ok? Então, como é portadora desde os 8 anos, na infância, e hoje você está com 71 anos, né? Então, com certeza você reprime muitas coisas, você presenciou, levou muita bronca, muitas coisas, com o papai e a mamãe. Então, faça o seguinte: leia o livro Buscando o Amor dos Pais. Não leia como se fosse um romance, não. Leia atentamente, volte a ler, porque na primeira leitura a pessoa se atenta muito ao relato, o que aconteceu, e esquece de analisar a parte doutrinária. Então leia 2, 3, 4 vezes. Às vezes, quando a pessoa está lendo pela 10ª vez o mesmo livro, muitas vezes, é comum, acontece com todo mundo. A pessoa pega o livro e fala: mas isso daqui eu não lembro de ter lido na outras vezes. Eu não lembro de ter lido na outras vezes. Até parece que alguém colocou no livro e inseriu aquele texto. Mas não. No dia, ele não estava com a mente voltada para aquele assunto, por isso que ele não entendeu. Por esse motivo, leia o livro Buscando o Amor dos Pais e agradeça papai, agradeça mamãe. Todos os dias, com 1 quilo de feijão, é fundamental. Então, se puder, de manhã, papai, passe 1 quilo de feijão, obrigado papai, pensando na infância, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, só papai. Depois à tarde, só mamãe, obrigado mamãe, obrigado mamãe. Vai praticando. É importante o esforço de praticar. O que é desagradável, a pessoa fazer a pergunta e não praticar nada. É desagradável porque está tirando o tempo de alguém que quer fazer, que está na fila para receber a resposta, e é ruim para a própria pessoa que continua sofrendo porque não está praticando. Então, pratique, faça o que tiver que ser feito. Pergunta número 4. 57 anos, masculino, divorciado. Meu noivo é um noivo que tem 57 anos. Está perdendo a visão do olho direito. Começou em dezembro de 2023 e passou a ver manchas que iam e voltavam. E esta semana piorou, não consegue ver mais nada. Poderia, por favor, nos orientar? Assim também, com problema na vista, pode ser psicossomático e pode ser lado espiritual. Agora, vamos falar primeiramente do lado espiritual. Ele precisa ser mais atencioso com os antepassados. Deve ter algum jazigo da família, antepassado do pai ou antepassado da mãe, precisa ver os dois lados, não somente um lado, que há mais de 10 anos que ele não visita. Não, eu visito o vovô, vovó, do pai e da mãe também? Sim, às vezes tem uma tia que adorava muito, um tio que adorava muito a pessoa, e até foi padrinho ou madrinha, só que esse tio ou tia via-o como um filho dele, né? Por esse fato que ele faleceu, ficou na outra cidade, não visita. Então é importante visitar também essas pessoas que eram muito queridas dele, é muito importante, tá? Em muitos casos de curas, que quando eu falei sobre isso, pessoas que se curaram quando foram visitar, ou então quando oraram para essa pessoa que era muito amiga. Isso está até um relato do Rogério Antunes, lá de Uruguaiana, que fez oração para o tio que havia se suicidado. E aquela dor estomacal que ele sofria há anos e anos, desapareceu completamente. Com certeza era a doença, ou então o tio que havia se suicidado deve ter ingerido veneno e queimado algumas coisas por dentro. Então ele morreu sofrendo com essas dores.
Por isso que é importante visitar o jazigo de uma pessoa muito querida também. No livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, é o livro que ele precisa ler. Ele precisa ler e praticar o que está no livro. E também, se ele estiver muito ressentido, agora do lado psicossomático, se ele estiver ressentido com alguma pessoa, algum amigo que ele perdeu a amizade, algum parente que ele não quer mais saber de conversar com essa pessoa, porque está muito magoado, ressentido, procure harmonizar, pelo menos perdoar essa pessoa, pelo menos praticar a oração do perdão e agradecer. Às vezes a pessoa fala, por que agradecer? Se você analisar que muitas pessoas, através do sofrimento, ela conseguiu uma evolução, muitas pessoas, através de uma situação difícil que passou na infância, aprendeu a valorizar as coisas que tem. Muitas pessoas, pela dificuldade que passou a ter aquela garra, aquela vontade de vencer. Por exemplo, lá em Manaus, lembrei agora um caso que aconteceu com o casal Vanderlei e a Ilka, os preletores lá de Manaus. E eles fazem um grupo, ele montou um grupo e o grupo distribui mais de 300 refeições para as pessoas, para os moradores de ruas, para as pessoas pobres. E um desses moradores, dentre os moradores havia muitos venezuelanos, porque era ali mais próximo da Venezuela. E um dia, eles pediram uma refeição, um delivery, e o rapaz que foi entregador desse delivery, ele falou, mas eu conheço a senhora, falando no sotaque espanhol. Eu era morador de rua, eu sou venezuelano, e ganhei aquela revista que a senhora me deu, e eu lia todos os dias, e foi me dando força, coragem. Eu consegui um emprego, eu estou trabalhando agora com emprego, e eu fui buscar minha família na Venezuela para morar comigo. Então veja, uma revista feita com caridade, o que proporcionou. Tá? Pergunta número 5. Feminino, 50 anos casada. Desde pequena tenho medo de ficar só. Hoje adulta só saio com meu esposo ou se tiver alguém com quem eu tenha confiança. Tenho síndrome do pânico, como posso lidar com isso? Bom, um dos problemas, outro dia fiz uma palestra na Associação do Belém, a Regional Penha, e mencionei o seguinte, 2 grandes problemas da humanidade, um deles é o medo, E esse medo é que acaba gerando ansiedade, a preocupação, ansiedade, começa tudo do medo. E esse é um detalhe muito certo, muito sério, que a pessoa precisa procurar trabalhar e corrigir, ok? Então, síndrome do pânico, na verdade, é algum medo que a pessoa passou na infância. Mesmo muitas pessoas que sofrem de gagueira, gago, vão ver que em algum momento passou um susto, ficou com medo de alguma coisa, e a maioria das vezes, quando o pai o falou bravo, alguma coisa que o pai o fez ficar assustado, às vezes não necessariamente o pai, às vezes tem um caso de um rapaz que, quando o garoto estava com o pai, foi ver o forno de uma padaria, e segurou o menino de uns 4, 5 anos, e falou, vou jogá-lo no forno. Ele se assustou, daí a partir desse momento ficou gago. Então é importante também, na verdade, o medo, na verdade, é o medo, ok? Então, anote o seguinte. Primeiro, mentalização que está no livro Conquista a Felicidade com Amor, página 97. Pratique essa mentalização. É uma mentalização que você tem que fazer assim que acordar. Antes de escovar os dentes. Assim que acordar é um momento importante, porque o consciente ainda está meio sonolento, o cérebro ainda está despertando, estava descansando, e é o momento que aquilo que você falar, aquilo que você ouve, fica registrado no seu subconsciente. Um exemplo é quando você desperta com uma música que alguém está tocando alto e você fica o dia inteiro cantarolando mentalmente aquela música, parece que não sai da mente. E isso mostra como é importante fazer assim que acordar. Pratique umas 10, 15 vezes essa mentalização. Segundo, pratique a meditação Shinsokan caprichado. Não é uma oraçãozinha, igual muitas pessoas fazem a oração Pai Nosso, só da boca para fora, mal amém, né?
Até perguntaram para o garoto que todo dia fazia oração com a mãe. Uma pessoa perguntou, qual a parte da oração que você mais gosta que você faz com a sua mãe? Ah, do mal amém. Mal amém. Livrai-nos do mal amém. Né? Então, é uma forma de muitas pessoas também que lê a sutra correndo, procurando o casulo. Ou seja, está lendo com pressa e não está nem prestando atenção naquilo que está lendo. Então, é importante que possamos entender melhor. Ou seja, pratique a meditação em Shinsokan, meditar pelo menos 30 minutos e não ficar recitando o Oceano Infinito, a sabedoria de Deus 20, 30 vezes, o Oceano Infinito do Amor de Deus, o Oceano Infinito do Amor de Deus. É prática meditativa, contemplativa e não recitativa. Por isso, medite mais. Meditar o quê? Meditar a verdade, que você é filho de Deus, a sua vida é a vida perfeita de Deus. E que você... Quando você diz, deixe o mundo dos 5 sentidos, você deixa esse mundo que você capta com os sentidos corporais, olfato, paladar, tato, audição, você deixa esse mundo dos sentidos, não se preocupe com o som, por isso que fecha os olhos para não ficar vendo esse mundo fenomênico, esse mundo que é a projeção da mente humana, para entrar no mundo celestial, o mundo absoluto de Deus, o céu, paraíso, né? Terra pura, como dizem os budistas, e imaginar que você está num mundo vasto, esplendoroso, que é pureza absoluta, que não tem guerra, não tem miséria, não tem sofrimento, não tem mentira, não tem roubo. Só verdade, pureza, sabedoria, muito amor. Aí você está nesse mundo absoluto de Deus e absorva esse alento de Deus que está pairando, e você absorve, tendo em mente que a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Prenda o ar para ter a sensação de que está dentro de você o ar e depois expelir ao ar no meio das mãos justapostas para que sinta que a energia prana não se disperse, ok? Não se disperse. E antes de iniciar, leia uma oração do Ar Verdade em orações. Cada dia você lê uma, você vai preparar mentalmente para que você entre no Shinsokan verdadeiramente. E para que isso aconteça, entenda bem o Shinsokan, leia aquela explicação que está no livreto, aquela explicação pequenininha, bem na primeira página, o que é o Shinsokan. Leia, tendo em mente que você vai unir-se a Deus. Unir-se a Deus nesse momento, por isso que é importante ter em mente que você está inspirando o alento de Deus. E quando você diz, deixe o mundo dos 5 sentidos, é não ficar pensando nos 5 sentidos. Não no tato, no paladar, nem no olfato, nada disso. Por isso que nós fechamos os olhos para não ficar vendo esse mundo fenomênico e ingressarmos no mundo celestial, no mundo absoluto de Deus, no mundo da imagem verdadeira e contemplar Deus e a vida de Deus vasta, esplendorosa, enorme, infinito, repleto de paz, de harmonia, sabedoria. E você está nesse mundo celestial, absorva esse alento de Deus, inspirando o ar, mas não pense que é o ar que está inspirando, mas inspire, entende? É a sensação de que está inspirando o alento de Deus. Prenda-o por alguns segundos, comece com uns 10 segundos, pouco a pouco vai conseguindo treinar e tendo em mente que Deus está em você. Em outras palavras, é o símbolo da hóstia. Quando um padre dá hóstia, a pessoa coloca na boca e a hóstia vai derretendo para você ter a sensação de que Deus está dentro de você e você está dentro de Deus. Pratique meditando, contemplando a sua natureza divina perfeita e assim o medo vai desaparecer. E outro detalhe é que você deve fazer o seguinte, coloque 1 quilo de feijão sobre a mesa, mas pratique mesmo, repetindo a seguinte frase, anote rapidamente. Sou filha de Deus, passando grão por grão, você diz, sou filha de Deus, sou forte, sou corajosa, sou valente e sou protegida por Deus. Sou filha de Deus, sou forte, sou corajosa, sou valente, sou protegida por Deus. Sou filha de Deus, sou forte, sou corajosa, sou valente, Cada grão você repete essa frase. Sou filha de Deus, sou forte, sou corajosa, sou valente, sou protegida por Deus. Acontece que com isso, você vai estar apagando aquelas historinhas que as pessoas contavam para você, que o bicho-papão vem pegar, homem do saco, o saci pererê vem buscar, não sei o quê. Tudo aquilo que colocaram medo, você acabou ficando com medo de tudo. Então, tire esse medo gravando as palavras de Deus. Sou filha de Deus, sou forte, sou corajosa, sou valente, sou protegida por Deus. Outro detalhe, você não nasceu abraçado, você por acaso é gêmeas com mais 4, 5 irmãos? Talvez não, né? Se você nasceu sozinha,
Isso mostra que você é corajosa. Você é corajosa, teve coragem de vir voltar para a Terra, por isso que você não, a sua vida, não existe medo na sua vida. Deus não criou ninguém com medo. É você que vai adquirindo, agora tem que apagar tudo isso. Leia todos os dias a Sutra para os Antepassados, pelo menos por alguns meses, leia 2 vezes, porque você anda lendo 2 vezes é importante. Eu lembro minha filha Sheila, ela tinha 7 anos de idade, e quando eu fui no quarto dela, ela estava acordada, era 10 horas da noite, ela devia estar dormindo, porque ela acordava muito cedo para ir para a escola. Eu falei, filha, você está acordada? É, pai, eu estava com medo, então comecei a ler a Sutra. Depois eu fui dar uma olhada outra vez, não chegou a terminar a leitura da Sutra. A Sutra estava no rosto dela e ela dormiu. O medo desapareceu lendo os livros da verdade, ok? Muito obrigado. Fim da primeira parte. Venha participar do maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. No dia 14 de abril de 2024, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos na 68ª festividade do Santuário Rosô do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual e enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Nos registros espirituais, escrevemos os sobrenomes das famílias, nomes de entes queridos já falecidos e de anjinho que não chegaram a nascer neste mundo, mas foram reconhecidos. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da festividade do Santuário Rosô dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br. Lá, veja como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do reino de Deus. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Além de encontrar e poder preencher os registros espirituais nas sedes da Seichonoye espalhadas pelo Brasil, agora você tem à disposição mais opções para efetuar as inscrições. Você pode preencher a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 2246. Vale lembrar que desde o ano de 2022 você pode acompanhar uma vez por semana a transmissão ao vivo pelo YouTube da primeira das 5 orações diárias realizada no Santuário Rosô toda quarta-feira às 6 horas da manhã. Participe! Aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. Envie os nomes, venha ou assista a transmissão ao vivo, unindo-se a milhares de pessoas de todo o Brasil e do mundo inteiro. 68ª Festividade do Santuário Rosô do Brasil, 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 14 de abril de 2024, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna e ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar
registros espirituais para o maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado! Muito obrigado. Vamos para a parte 2. Um abraço então para Tocantins, Guapiaçu, Regional Rio Preto, Anália Maria, Regional Santana, Quitéria, Sorocaba, Maria Helena, Paraná, Yoranda Furlaneto, Regional Belém do Pará, muitas pessoas estão assistindo, Fortaleza, Catingá, Regional Rio Preto. Então, vamos estudar a Verdade da Vida, volume 37, página 169, 12 de junho. 12 de junho. E o que diz nessa página 169? É bem curta, dia 12 de junho é uma frase apenas, mas uma frase super importante. A fé não consiste em nós acreditarmos em alguma coisa. A fé é a certeza que Deus está dentro de nós. A fé é a certeza que Deus está dentro de nós. Há muitas pessoas que acreditam em muitas coisas, superstições e objeto, fica alguma coisinha que acredita naquilo, ou então acredita que jogador de futebol, observa assim, quando os jogadores vão entrar, muitos deles faz questão de dar até uns pulinhos para entrar primeiro com o pé direito, como se o pé esquerdo não valesse nada. É superstição, é falta de fé em Deus. Tanto a esquerda como a direita, os dois têm o mesmo valor. Como medo de passar embaixo da escada, é superstição. Passou um gato preto na frente, vai acontecer coisa. Se pensar que vai acontecer coisa errada, acontece coisa errada, acontece coisa ruim. Não, muito obrigado. Acabou de passar uma vida de Deus. O gato também é vida de Deus. E agradece, não precisa ter medo. Né? Apaga aquele medo. Hoje eu levantei com o pé esquerdo. Se você analisar a frase, é óbvio, né? Que ninguém tira o pé esquerdo para levantar. Não tem como. Então, é uma expressão que diz, como se dissesse, eu acordei pisando primeiro o pé esquerdo, como se o pé esquerdo fosse o pé do azar. Não existe. Deus não criou metade de você com azar, metade com sorte. Deus criou toda a imagem e semelhança. Então, toda a nossa vida é vida perfeita, sagrada, sublime e muita sorte, porque tem a mesma vida de Deus. Ok? Vamos a um fato que aconteceu, que nós temos que pensar mais na verdadeira fé. A verdadeira fé. Acreditar em Deus e tudo que Deus criou. Em 1988, naquele exame rotineiro na empresa, onde eu trabalhei 25 anos, onde me aposentei, e num desses exames, o médico começou a me examinar e disse, o senhor está com hérnia, precisa fazer cirurgia, hein? Aí ele apertou o e falou, está com hérnia, precisa fazer cirurgia. Mas eu neguei, falei, não, isso é fenômeno, não existe. Minha vida é vida perfeita de Deus. O fato é que nos outros exames, anos subsequentes, nunca mais alguém falou, nenhum médico falou que eu estava com hérnia. Desapareceu totalmente. E ainda até num dos exames eu perguntei, por acaso estou com hérnia? Ele falou, não, você não tem hérnia nenhuma. Então desapareceu. Então acredite na vida. No ano seguinte, ou 2 anos depois, eu tinha um médico que ficava na empresa, então eu tinha muita amizade com ele, conversávamos normalmente, e aí ele, de repente, conversando, bate-papo, tomando café junto, ele disse, então vamos lá no meu consultório, vamos ver como é que está a sua saúde, como é que está a sua pressão, tudo isso. E colocou o aparelho para medir a pressão, deu 12/8, normal, depois colocou o estetoscópio no coração, aí ele se assustou e falou, 8, seu coração não está bom, você está com uma arritmia, está com um batimento diferente. Olha, eu vou te dar uma guia, você vai fazer um eletrocardiograma. E eu fui fazer o eletrocardiograma, me encheram de um monte de fios aqui, não sei o quê, e não acusou nada, porque eu pensei, minha vida é vida perfeita de Deus, eu não tenho problema cardíaco. Está funcionando bem o coração. Eu tinha, na ocasião, 42 anos. Agora já se passaram 30 e quase 40 anos. Estou sem problema nenhum. Um outro detalhe que aconteceu, isso aconteceu faz uns 20 anos, eu estava indo para Foz do Iguaçu fazer uma atividade, seminário,
e não sabia que estava resfriado. E de repente comecei a sentir dores nos ouvidos, uma pressão muito forte e um barulho, parece que tinha uma ventoinha dentro do ouvido. E muitas dores, depois perdi a fome, não tinha vontade de almoçar, de jantar. E aí fui no médico, voltando para São Paulo, fui no médico. Fiz exame para testar a audição. Eu lembro que a pessoa perguntava: que letra que é? Que letra tá? Como é que tá? Que som que letra que eu falei? Que letra? Eu chutava. Chutava porque eu não estava ouvindo bem. E aí o médico disse o seguinte: olha, foi muito grave, porque o senhor perdeu 90% da audição. Então, quase certeza que vai ter que usar aparelho auditivo. Mas, nisso, voltando à fé de que minha vida é vida perfeita de Deus, vida perfeita de Deus, aí fiquei bom, fui ficando bom, voltei lá no médico para fazer o retorno. Aí a pessoa que aplicou o exame, audiometria, ela perguntou: é o senhor que fez esse exame? Foi eu. Nossa, o senhor não está ouvindo nada. Realmente não está ouvindo nada. Tinha perdido a audição. Mas estou muito bem, ouço muito bem, até grilo cantar, perfeitamente, até melhor do que antes. Por isso, acredite na vida. E como fazer para ter mais fé? Continue assistindo essas aulas, que ainda nesse mesmo livro, A Verdade da Vida 37, nós vamos comentar sobre isso. E na Verdade da Vida 37, página 169, dia 13 de junho, diz o seguinte: a alegria que sentimos quando nos dedicamos, a alegria que nós sentimos quando nos dedicamos ao bem do próximo, vem da nossa natureza divina. Vem da nossa natureza divina, na qual eu e o outro somos um. Dentro do eu verdadeiro, onde eu e o outro somos um. O que significa eu e o outro somos um? Na verdade, a nossa vida, somos todos filhos do mesmo Deus. O Criador só tem um, todos nós somos filhos de Deus. Por isso que somos também a mesma vida. Minha vida não é diferente da outra, a vida da outra. E esse é um detalhe que quando nós compreendemos que a nossa vida é uma vida sublime de Deus, nós também passamos, estudamos na verdade da vida volume 1. Quando você compreende que a sua vida é uma vida sublime, eterna, sagrada, perfeita de Deus, indestrutível, inatingível, imortal, compreende essa grandiosidade da sua vida, você passa a também respeitar o próximo, porque você sabe que o outro também tem a mesma vida sublime, sagrada, perfeita de Deus. Quando a pessoa só pensa que ele é o bom, o outro só vive em torno do egocentrismo, o ego é o centro de tudo, a pessoa, e é materialista, ele não dá a mínima importância para a vida. Então, são essas pessoas que não dão mínimo valor para a vida, tiver que matar, matam, tiver que abortar, abortam. Esse é um detalhe muito sério, muito triste. Porque tenho notado que o número de autistas, de autismo, tem aumentado, porque tem aumentado cada vez mais o número de abortos. As pessoas que simplesmente abortam não sabem das consequências. Por quê? Porque para eles acham que é matéria, que o ser humano morreu, acaba tudo. Esse tipo de pensamento materialista não é o que Cristo veio ensinar. Por isso que quando tentaram prender Cristo, pensando que ele estava querendo conquistar o reino, o Império Romano, tudo aquilo, meu reino é outro mundo, não é esse reino da terra que eu quero conquistar. Não vim aqui para querer ser imperador, para ser manda-chuva aqui na terra, não. Meu reino é outro mundo, né? Ou seja, é o mundo celestial, é o mundo de Deus. Se você diz: dediquei-me tanto a você, é sinal que ainda não compreendeu realmente que eu e o outro somos um. Por conseguinte, você ainda você não está se dedicando verdadeiramente. Então, da mesma forma, muitas pessoas até não ouvem quando na missa, quando no casamento, escuta, ouve do padre ou do sacerdote, ou não sei qual igreja que for, eles falam de viver a vida junto, né, mesmo sentimento, ou seja, como uma única vida. E
Na hora os noivos estão tão nervosos que não escutam nada disso. Só falam assim, aceita como marido, aceita como mulher, como esposa. Sim, 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 a única coisa que eles escutam. Okay? Então, é importante que entendam também que uma vida conjugal é um só ser, não pode pensar só em si. Se cada um pensar em si, começa a dar problema. No começo do casamento, primeiros dias, existe sempre um pensando fazer o outro feliz. Isso deve ser continuado. Né? Quando era noivo, muitas vezes, a noiva comprava um presente que ela não comprava nem para ela, mas comprava para o noivo. O noivo comprava para ela, mesmo que ele não comprasse para ele. É assim esse sentimento de fazer o outro feliz. Fazer o outro feliz. Não estou falando para fazer dívida, não, mas estou pensando em fazer o outro feliz. Tanto assim que no começo da vida conjugal, muitas vezes mulheres que, no tempo passado, hoje as mulheres trabalham também, mas a maior preocupação era ficar trocando receita com a vizinha, porque queria fazer uma janta mais caprichada, porque o marido estava para chegar em casa. Então é esse sentimento de fazer o outro feliz. Quem se queixa dizendo, dediquei-me tanto a Deus, mas não recebi nenhuma graça, deve refletir sobre a origem dessa existência denominada eu, o ego, né? Que se vangloria de se dedicar tanto a Deus. Eu fiz tanto por você e nem tu. Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, algumas pessoas até, já ouvi várias vezes pessoas dizerem assim, quando eu fiquei doente, ninguém foi me visitar. Aí pergunta, quando as outras pessoas ficaram doentes, colegas ficaram doentes, você foi visitá-los? Não. Então, quem não planta não colhe. Se você tivesse sido atenciosa, dando atenção, visitando todos os colegas que ficaram doentes, você então, com certeza, receberia a visita também. Né? Mas se mentalmente você está sempre em constante atrito, crítica, mentalmente está brigando com as pessoas, é lógico que as pessoas captam as vibrações mentais, porque as ondas mentais se comunicam, as mentes se comunicam. Por esse fato que o ego, ele se isola. Jesus, então quando a pessoa que, mesmo, já devo ter comentado que meu saudoso pai, querido pai, quando assistia futebol, o jogador marcava um gol, ele batia no peito, e meu pai falava, bobo. Só está vangloriando, ao invés de falar, graças aos meus colegas que eu marquei o gol, porque se alguém não me passasse a bola, eu não teria marcado o gol. Então, é um egocentrismo que na verdade, é o eu, né? Eu, chama atenção para o eu. E Jesus perguntou aos discípulos, qual dos dois devotos receberia a maior graça de Deus? Eles não souberam responder corretamente. Jesus concluiu, aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Isso quer dizer que o segundo caberá a graça, pois o primeiro ainda não está desprendido do pequeno eu. E ainda pensa que as coisas boas provêm do eu e não de Deus. Pensa que eu fiz. Não, você fez graças a Deus. Então eu lembro daquele ator que eu sempre confundo o nome dele, Christopher, que fez o papel do Superman. Ele poderia dizer, eu fiz aquilo. Não, você fez graças a Deus que te deu a vida. E quando ele sofreu a queda do cavalo, andando de cavalo, sofreu a queda e ficou tetraplégico, podia falar, eu estou fazendo isso? Não, porque ele ficou só inerte, paralítico, paralisado, por causa do problema da queda que ele teve. Então, podemos fazer graças a Deus. Posso falar graças a Deus. Tenho saúde, graças a Deus. Posso ver, posso ouvir, graças a Deus. É tudo graças a Deus. Graças a Deus. Mesmo que você pense, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, você faz graças à vida de Deus que está em você. Então é graças a Deus. Por esse motivo, graças a Deus, obrigado Deus. Obrigado Deus que eu posso fazer isso. Obrigado Deus. Ok? Então, vamos adiante. Quanto maior, disse Albert Einstein, sobre o ego, sobre o eu, quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior conhecimento, ele quis dizer sabedoria, menor é o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Em outras palavras, essa mesma frase do Albert Einstein foi dita por Jean-Jacques Rousseau. Um sábio julga ser pouco sua sabedoria e ignorante ignora sua ignorância. E o Albert Einstein disse, quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento.
Uma coisa que a gente vê entre profissionais, por exemplo, da culinária, chefes, eles têm muita humildade de ouvir e aprender com o outro. E não fica, eu sou bom, eu sou o quê? Mas fica aquela prestando atenção no que o outro colega da mesma profissão está ensinando. E assim ele vai se enriquecendo. Né? Quando a pessoa já sei, ele fica estagnado. Outra frase do Yogananda: o homem não é importante pelo seu ego ou pela sua personalidade. O homem é importante como alma, porque ele é parte de Deus, ele é parte da vida contínua de Deus. Nós somos a mesma vida de Deus. Por isso que ele é importante, disse Yogananda. Brian Weiss disse o seguinte: você deve transcender o seu ego e descobrir o seu verdadeiro ser. O verdadeiro ser é a parte permanente, a parte mais profunda de você. É sábia, é amorosa, segura e cheia de alegria. Transcender o ego é a identificação do carnal. O eu carnal, ele é muito restrito. Tanto assim que chega uma hora nós temos que aposentar. Então, a identificação do eu carnal. E descobrir o seu eu verdadeiro, a vida de Deus, perfeita, eterna, sagrada, sublime, a vida de Deus, a gloriosa vida de Deus que está em nós. O verdadeiro ser é a parte permanente, ou seja, no âmago da matéria, que está na Sutra Sagrada, no âmago do corpo, antes da matéria, antes desse corpo carnal existir, antes da matéria, no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Então, mesmo que a pessoa tenha uma aparência que chama atenção, por exemplo, uma vez, no filme, existia uma pessoa chamada o Homem-Elefante, é que ele tinha uma deformação física que aparentava ser um elefante. E aí um dono de um circo convidou se ele aceitasse ser como atração turística, como atração circense. E naquele tempo, início do século passado, o circo fazia essas coisas que eram totalmente fora da normalidade para atrair o público com isso e ganhar dinheiro. Então ele era atração circense no circo como homem-elefante. E ele ficava como se fosse uma jaula. Aí um dia uma pessoa estava passando do lado da jaula, esse homem estava recitando o texto da Bíblia. Você fala? Falo. E você conhece o texto da Bíblia? Sim. Mas era uma forma dele sobreviver, era ser apresentado como homem-elefante. Mas era essa aparência física, com alguma doença, que fez com que ele ficasse com aquela aparência física de aparecer com aparentemente um elefante. Martin Luther King, que foi assassinado por causa do racismo. Cada um de nós deve decidir se quer caminhar na luz do altruísmo. Cada um decide. Você quer seguir o caminho da luz, da benevolência, do amor ao próximo, ou nas trevas do egoísmo? Martin Luther King. Em Mateus capítulo 23, versículo 12, aquela frase que está no livro da Verdade, que nós citamos agora há pouco. Está em Mateus capítulo 23, versículo 12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, muitas vezes a pessoa com humildade, esse se torna grande e querido. Mas muita pessoa que só fala dele e quer rebaixar os outros para mostrar que ele é bom, acaba sendo desprezado. Por isso que a humildade é fundamental. E no versículo seguinte desse versículo 12, capítulo Mateus 23, no versículo seguinte, versículo 13, aqui é uma frase que eu gosto muito de falar, porque há muitas pessoas assim, quando Cristo chamou a atenção: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Vocês fecham o reino dos céus para os homens, pois nem vós entrais, nem aos que querem entrar você permite que eles entrem. Você não deixa entrar e nem vocês entram no reino dos céus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Da mesma forma, ai de vós, essas pessoas materialistas
que incentivam as pessoas a abortar, desfazer a família, não sei o quê. Esse tipo, não importa a ideologia materialista não é o caminho. O caminho é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que o resto vem de acréscimo. O resto vem de acréscimo. Então, quando a pessoa só pensa do lado materialista, que é matéria, morreu, acaba tudo, na hora que termina a missão na Terra, o corpo carnal morre, o espírito fica totalmente perdido, ele fica como um espírito errante lá no purgatório, no umbral, fica perdido para lá, para cá. E alguns ficam até dormindo em estado comatoso. Conforme estudamos, na verdade, da vida, volume 9, o espírito é muito baixo. O espírito que está no primeiro nível, quando deixa o corpo carnal, entra no estado comatoso. Estado comatoso significa dormem, e dormem quanto tempo? De acordo com o nível de conscientização, de acordo com o karma de cada um, por isso que é relativo. Uns dormem 5 anos, outros 2 anos, outros dormem 20 anos, outros 30 anos. Naquele livro Iluminando Seu Caminho, coloquei um relato de uma pessoa cujo bisavô estava dormindo cerca de 60 anos, 70 anos, dormindo no mundo espiritual. E quando despertou, ele se aproximou do bisneto e o bisneto começou a sentir fortes dores na cabeça, lembra? Até conversei com ele na Academia de Santa Fé, na Bahia, e ele colocava uma faixa, amarrava uma faixa para aliviar as dores. Então foi quando disse que ele deve ter algum antepassado que morreu com pancada forte na cabeça. E quem eram os escribas? Já que tocamos no assunto de fariseus e escribas, na antiguidade os escribas eram profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar, arquivar informações. Como poucas pessoas dominavam a arte da escrita, eles possuíam um grande destaque social. Poucas pessoas sabiam escrever, poucas pessoas. E por isso que eu penso o seguinte: se Jesus Cristo, tudo que ele disse, alguém estivesse escrito na hora, tudo que ele falou, nós teríamos muitas informações belas, maravilhosas, muita sabedoria. Mas poucos sabiam escrever. Além disso, dentre os poucos que sabiam escrever, não podiam declarar que eram cristãos porque eram perseguidos. E foram perseguidos até que o rei Constantino decretou que a religião oficial do Império Romano era o cristianismo. Por esse fato que temos que entender, entendendo, fazendo uma empatia com a situação que Cristo passou. E os fariseus? Os fariseus dedicavam-se a atenção às questões relativas, ficaram objetivas, só ficar observando quem estava cumprindo as leis do ritual, mesmo fora do templo, quem está fazendo errado, não sei o quê, só ficavam observando isso para castigá-lo. Então, era um grupo de devotos, um grupo de judeus devotos ao Torá. A Torá são os 5 primeiros livros a Bíblia é composta de vários livros. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento é o Torá. Esse é o ensinamento que esses judeus, os fariseus, seguiam. Então, eles eram fundamentalistas, eram rigorosos em seguir os mandamentos ao pé da letra, eram bitolados, radicais, fundamentalistas mesmo. E não entendiam o que Cristo falava. Por isso que eles começaram a persegui-lo, perseguir Cristo. Então, Cristo chamava atenção nas suas palavras, dizendo que eles falam bonito. Até dizia para as pessoas que estavam ouvindo: não façam façam o que os fariseus falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles só falam, mas não praticam. Eles não praticam. Então, essa é uma das funções de Cristo, era ensinar a pessoa a praticar aquilo que ele falava de bonito. Falava, mas não praticava. Então, que era tipicamente da pessoa: falo o que eu falo e não faço o que eu faço. Esses eram os fariseus. E, antes de andamento, eu quero informar que algumas pessoas que estão assistindo às aulas não sabem que às quintas-feiras, estou dando orientação pessoal, 30 minutos para cada pessoa, mas só tem uma quantidade limitada.
Então, é importante que saibam que ligar para o Departamento de Orientação Pessoal para inscrever, mas não fique faltando, porque muitas vezes as pessoas estão querendo um tempinho lá para tirar uma dúvida e falta, aí deixa de... outra pessoa que poderia ser atendida não é atendida. Então, quinta-feira, na sede central, Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira 1266, a partir das 10 horas, eu estou lá orientando. Por isso, se inscreva para ser atendido. O Departamento de Orientação Pessoal, a pessoa responsável é a pretora Lucilei. E, assim, marque a data, o horário para comparecer e não compareça em cima da hora, que muitas vezes chega atrasado, você tem meia hora. Se você atrasou 20 minutos, você só vai ter 10 minutos para ser atendido, porque no horário seguinte já está programado outra pessoa. Ok? Muito obrigado. Você já se imaginou imerso em um local de transformação espiritual profunda? Então esta é a oportunidade de transformar sua vida, eliminando os obstáculos que impedem a manifestação da sua natureza divina. Junte-se a nós no Seminário Geral da Cura Divina. Venha ter encontros diários com Deus através da meditação Shinsokan e suas variações, palestras, de práticas e orações. E você é nosso convidado especial para participar da 68ª Festividade do Santuário Rosô do Brasil e da 40ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que acontecerá no dia 14 de abril de 2024 na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, em Ibiúna, São Paulo. Permaneça na academia para vivenciar o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário da Cura Divina, que ocorrerá nos dias 15 a 19 de abril de 2024. Para mais informações, acesse sni.org.br/academias ou pelo WhatsApp 011 50 14 22 17. Muito obrigada!